Sejam muito bem-vindos ao meu podcast, que, aliás, o primeiro podcast que promete muitos outros por aqui, gente. Meu nome é Ritiele Dalpisol, eu sou diretora criativa da Dominator, marca de confecção em couro aqui da Serra Gaúcha, já há 42 anos no mercado. E o objetivo desse podcast é trazer pessoas, trazer convidados que inspiram, que tem esse fit com a marca, que a gente possa trazer um networking, trazer toda essa conexão. E vai ser tudo muito especial, né? Uma conversa, cada vez que eu trouxer alguém, vai ser uma conversa muito descontraída e com pessoas que têm muito a aportar também. E aí, falando em posicionamento, né? Estou aqui com o Diego Frigo. Diego, muito obrigada por aceitar esse convite. Imagina, privilégio fazer parte do primeiro episódio já de cara, Rit. Fiquei surpreso porque eu confesso que eu não sabia que ia ser o primeiro episódio, mas é um privilégio de verdade estar aqui contigo e poder contribuir um pouquinho do meu negócio, da minha marca, da minha pessoa, dos meus valores contigo, com a marca, enfim, com tudo. E vamos mandar bala nesse podcast e inspirar as pessoas, né? Com certeza. Então, gente, o Diego, ele faz ele é criador do Retrato Diamante, né, Diego? Exatamente. Quer falar um pouquinho mais sobre? Boa. Eu criei um conceito há uns 5 anos atrás. Na verdade, o conceito nasceu depois. Há 5 anos atrás, eu percebi que tinham muitos profissionais que me atendiam como prestadores de serviço. Barbeiro, na época eu tinha meu irmão que já trabalhava no comercial de uma grande empresa aqui da cidade. A gente está em Farroupilha, né? E aí eu comecei a perceber que essa galera usava qualquer foto lá e eles se relacionavam com pessoas diretamente, clientes, enfim, através do WhatsApp, e nasceu naquela época o que hoje se chama Retrato Diamante, mas na época era simplesmente um treinamento de imagem, e como eu era fotógrafo, eu materializava isso, né? Eu dizia, pô, você tem que se arrumar minimamente aqui, você tem que caprichar na luz, tem que botar uma roupa boa, para usar uma foto de perfil que gere um valor e uma segurança em quem vai te contratar para fazer seja lá o que tu faça, né? E aí depois foi evoluindo e veio a pandemia, jogou todo mundo para dentro de casa, e foi aí que eu estourei, porque todo mundo teve que ir pro digital. E, de certa forma, cuidar da sua presença lá. E aí eu comecei a investir mais no conceito, né? Então, construir uma marca, construir todo um propósito, os valores, tudo. E hoje se chama Retrato Diamante porque é exatamente como lapidar uma pedra preciosa, que é um kimberlito lá, que está lá escondida, lá, sei lá quantos metros abaixo da terra. Ela vem para cima, a gente tem que quebrar essa rocha e transformar aquela rocha, aquele fragmento que tem dentro lá, que com pressão vira um diamante, e lapidar para que ele se torne algo valioso. As pessoas é a mesma coisa. Elas têm bloqueios emocionais, elas têm muitas vezes a falta da informação. Então, através de estratégias, ferramentas, eu levo esse conhecimento, lapido esse posicionamento e materializo através do retrato, da fotografia. É perfeito, porque né, tanta informação que a gente recebe hoje em dia. Então, quando a gente está passando no Instagram, ou seja, qualquer outra rede social, a gente disputa muito, né, por essa atenção. E quem se posiciona, tanto no online quanto no offline, que no final tudo isso vale, né, sempre acaba ganhando mais esse jogo. Exatamente. Eu ouço muito hoje no digital que o mais bonito sempre vence, né? Você pode ver, a gente sempre não é que a gente sempre tá atrás, né? A gente fala por mim, com um nível de consciência hoje bem maior de toda essa parte simbólica e imagética, né? A gente sempre vai olhar para o design, a gente sempre vai olhar para o corte, a gente sempre vai olhar para o acabamento, para o detalhe, o que aquela peça me faz sentir. Você entendeu? Ou aquele objeto, ou aquela taça. Ó, tem diamantes aqui, tá vendo? Então, se conecta já com o que eu gosto. Então, tudo que for muito organizado, tiver muito detalhe, muito acabamento, obviamente, é bonito, né? Então, o belo sempre vai vencer. Então, o meu trabalho é fazer com que as pessoas se organizem, né, com esses símbolos, carreguem isso de forma intencional para que as pessoas do outro lado consumam elas de maneira consciente, né, ou inconsciente muitas vezes, mas sempre com aquela conexão genuína de sentir que tu tá comprando uma coisa que faz muito sentido para ti, sabe? Quando tu compra uma roupa que você fala, nossa, isso aqui é muito a minha cara. Exato, até porque a primeira impressão é que fica, né? Sempre, sempre. Então, isso é muito importante, até porque já constrói toda uma narrativa. Exato. Com isso. Então, assim, falando um pouquinho da matéria-prima que eu trabalho também, que é o couro, a primeira matéria-prima do mundo. Então,
como se fosse uma armadura, realmente, né? Porque ela te proporciona uma segurança. É um pouco até, assim, de falar quem realmente talvez nunca usou couro deveria usar. Porque é um negócio que, assim, você coloca, é como tipo assim, meu Deus, me sinto mais poderosa. Então, parece que o dia começa quando tu coloca o couro. Eu digo por mim, né? Porque eu tenho uma rotina, assim, que, vou pra academia, depois, enfim, tem outras coisas. Aí, quando coloco o couro, parece que realmente começou o dia e eu tô pronta pra qualquer coisa. Então, no posicionamento pessoal também, isso é interessante, né? Porque quando, por exemplo, um profissional veste, se tá se vestindo bem, tá com intenção, como você falou, muda todo o jogo, né? A gente conversava no bastidor, né, sobre isso. De como impacta na nossa performance a gente tá se sentindo bem, né? E se sentir bem não vem só da saúde, não vem só do ambiente que você tá, não vem... vem de também estar bem vestido, vem de também estar com a barba alinhada, enfim, tudo é imagem. Tudo, absolutamente tudo. E tudo cria impressão nas pessoas. E por que cria essas impressões, a tal da primeira impressão? Então, quando alguém inconscientemente sai de casa, que essa pessoa não tem informação, ele não sabe disso. Ele saiu de casa, acordei cansado, né? Acordei cansado, eu vou botar a primeira roupa que aparecer no meu armário. E aí, justamente naquele dia, as oportunidades parece que passam todas na frente da pessoa. Não é assim? Sempre. Sempre. Então, quando você ganha consciência disso, e isso acontece direto comigo, contigo, com um monte de gente. Você que deve estar assistindo isso ou ouvindo esse podcast, já deve ter acontecido. Você se veste não adequadamente para o dia, ou enfim. Aí tu sai de casa e, cara, você faz 50 metros fora da porta, você já começa. Eita, mas eu não tô me sentindo muito bem. Dá vontade de voltar pra casa e trocar de roupa. Errei no tênis. Ou vontade de voltar pra casa, trocar de roupa e aí você se arrepende daquilo, né? Aí você, por que eu não fiquei um tempinho a mais lá? E você sabe as combinações que funcionam. Completamente. Muitas vezes você não faz elas, por quê? Porque você, sei lá, você tá no mundo da lua naquele momento e aí tu tem um dia inteiro de, né? Ruim. Exato. Ruim. E até muda muito a questão da performance, né? Todo mundo quer performar. E existem alguns detalhes, né, que você faz no seu dia a dia que realmente faz com que você performe muito melhor e daqui 30 dias você vai poder olhar para trás e vai dizer, nossa, como eu melhorei. Porque se a gente melhorar 1%, que seja por semana, no final do ano, imagina quanto que a gente já tá melhor, né? O problema é que quando tu não te arruma num dia desses aí, você acaba perdendo um dia de performance, que seria uma parada que... Acho que na internet tem alguém que fala da armadura. Você já viu essa frase? Do lustrar a armadura? Ah, sim. Acho que é a Leila Ama que fala, né? Do lustrar sua armadura. Lustrar sua armadura nada mais é do que tu vestiu algo que te protege, como o couro. A gente falou sobre isso no primeiro encontro que a gente teve, né? Que a gente conversou, que o couro era lá atrás usados lá pelos antepassados lá, né? Que eles matavam algum animal lá e usavam a pele para se proteger de espinhos, de pedras, de qualquer coisa que fosse prejudicar a vida deles naquele momento, né? Óbvio que depois a gente evoluiu e tem muitos acabamentos né? hoje, né? Tá incrível. Então, o couro, ele é uma armadura, assim como uma roupa bonita, bem vestido, enfim, que tem uma harmonização, que faça sentido com a tua essência, com o teu negócio. Você não vai trabalhar na academia de blazer. Eu vejo gente fazendo foto de personal trainer, retratando personal trainer de blazer. Qual o sentido? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Tem que ter coerência, né? Exato. Acho que essa é uma palavra-chave. O que você fala, presta atenção, o que você fala, o que você mostra e o que você entrega precisa fazer sentido. Tem que estar conectado, essas três coisas. Então, o que você fala, toda narrativa, legenda, roteiro de vídeo que você vai fazer no digital, na internet, no Instagram, onde for. O que você mostra, o design, tem que estar alinhado com o que tu faz, com o que tu entrega. Porque lá no final você vai entregar alguma coisa. E você não vai entregar exercício físico de terno e gravata. Você entendeu? Não, então, exato. Caramba! Bom, vamos lá. Aí tem uma faceta sua que é mentor ou palestrante.
Beleza. Daí você vai fazer um business casual. Você não vai botar você vai botar uma camiseta por baixo, um blazer por cima, para dar uma arrumada para subir no palco. Mas você é alguém da performance física, não adianta. Então, eu sair de casa de moletom e camisa de treino também não funciona, porque não é o meu trabalho, não faz parte da minha essência, nem da essência dos valores do meu trabalho. Que é entregar qualidade, quer entregar acabamento, quer entregar eficiência, quer entregar simpatia, entendeu? E é bacana isso, né? Porque depois que você conhece bem a sua imagem, aí tu acaba se tornando referência. Então, por exemplo, quantas pessoas me veem na rua e eu não tô de couro, que é quase impossível. As pessoas olham, mas o que aconteceu? Né? Parece que não é a Hit que tá falando, que tá aqui. Digo, tu vê, né, que tu vai criando uma certa, assim, autoridade, porque, enfim, Nossa, eu cresci num chão de fábrica, né? Eu vi meus pais, assim, com a fábrica, assim, há muitos anos. Eu te conheço há uns 10 anos, cara. E sempre já trabalhando, tava no meio né? do couro. Sempre no meio do couro. Exatamente. Então, acaba se tornando uma coisa só, sabe? Já tá no teu DNA. Exatamente. Exato. É o DNA. É o DNA. E na marca existe o DNA da marca. Então, provavelmente a gente tá falando aqui com a grande maioria que vai ouvir esse podcast, que é o eu empresa, né? O cara precisa vestir o que ele entrega. Então, ele vai ser o marketing, ele vai ser o financeiro, ele vai ser, muitas vezes, o comercial, ele vai ser o RH, ele vai ser tudo da empresa dele. Então, quanto mais ele se amparar, né? Falando um pouco do meu trabalho, quanto mais ele se amparar da simbologia certa, então, quanto mais ele se conhecer, quanto mais ele entender da essência do que ele faz, mais ele conseguir expressar isso no que ele entrega, através do que ele fala e do que ele mostra, mais assertivo ele vai ser na hora de atingir alguém do outro lado e esse alguém vir para ele. Então, o tal do gerar desejo, né? Aqui é a questão da credibilidade, que vai fazer com que o teu cliente ele não tenha dúvidas na hora de te contratar. Eu sei que é ele que eu quero. Isso aí. Então, na hora de tu passar o teu orçamento, a pessoa não vai ver o preço e sim a tua entrega de valor, né? O valor, né? Que é talvez seja o mais complexo de se encontrar hoje em dia, é o que a galera mais busca, assim, é como gerar valor no meu trabalho. Eu acho que se as pessoas entendessem que fazer o básico muito bem feito já é, tipo, gerar um valor absurdo. Tipo assim, demorar 2 dias para responder um WhatsApp, isso não é o básico. Gente, exato. Isso não é o básico. Tipo assim, responder no dia é o básico, entendeu? Responder no dia é o básico. Responder com alegria, com entonação, com energia, é o básico, entendeu? Então, tipo assim, avançou. Cara, organizar toda a parte de pré-ensaio, pré-venda, sei lá, evento. Até evento. Até, inclusive, já vamos dar um spoiler, né? Já estamos programando um evento juntos, né, Diego? Boa. Vai ser incrível. Isso aí, um encontro do networking, muito bom. Isso aí, a Richelle vai falar sobre isso mais tarde, né? Então, fazer o básico em toda a jornada do cliente, assim, também é imagem. Também diz alguma coisa, também gera valor. Então, as pessoas não estão fazendo o básico. Tem uma maquiadora lá na cidade que ela brinca comigo, toda vez que ela vem lá para dar uns acabamentos na cliente que ela mesma maquiou, ela vem pro estúdio à tarde para dar uns retoques lá, trocar o batom, alguma coisa assim. E aí, quando eu fotografo, as imagens aparecem na TV, em tempo real. Igual produção de moda, né? Sim. Fotografa, você vai conferindo lá na TV, lá no retorno, as imagens, né? E aí ela olha, ela fala, nossa, Frigo, que fotão! Aí ela dá uns 2 segundos de silêncio e ela fala, parabéns por fazer o mínimo, né? Bem assim, parabéns por fazer o mínimo, porque a técnica é o mínimo. Entregar uma peça boa é o mínimo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, tu tá te dispondo a fazer uma peça de couro de alto valor, de alto padrão, com um acabamento absurdo, é o mínimo, entendeu? Agora, o que rodeia isso, a marca, a roupagem da marca, experiência do cliente, como ele vai receber esse produto, isso gera valor. Isso gera um valor absurdo para a marca que é isso faz que diferencia. Assim Total, assim. Então a gente tá falando uma coisa muito óbvia aqui, que parece ser muito óbvia, mas que as pessoas não estão cumprindo. E também gera um ruído de imagem. É imagem. Porque também se você tem essa linha que já sabe quem você é, os seus propósitos, os seus valores, e segue isso, já é um básico, né? Como a gente estava falando, bem feito.
Então, eu sei quem eu sou, eu sei que eu gosto, então eu não vou pegar e vou para aquele outro lado. Eu acho toda essa questão da coerência. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de consumir produtos, por exemplo, Shein, entende? Eu acho que não tem nada a ver com que eu Sim, não, com que eu realmente dos meus totalmente valores. contra os seus valores. Por exemplo, a Dominator, ela tem toda a produção aqui. Então, tu acaba fomentando a economia local. Acaba se tornando realmente um produto sustentável nesse sentido, sabe? Contribui. E sem falar durável, né? Nossa. Tem jaquetas ali que passam de geração em geração. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você Fala. recebe algum feedback? Já recebeu algum feedback, assim? Porque, pô, eu te conheço há 10 anos já. Você falou em quantos anos de marca? 40 anos? 42. Você já recebeu alguma foto de peça, assim, sei lá, que já tem mais de 10, 15 anos? Já. Inclusive, teve uma peça bem interessante de uma menina que estudou comigo. A mãe dela comprou a peça, usou na lua de mel, quando ela, né, nem existia ainda a menina. E aí agora, acho que faz um ano, ela levou essa peça para ajustar e fazer alguma reforma. Caraca. Porque o couro, ele traz uma memória afetiva muito forte. Então, dificilmente você vai se desfazer de uma peça assim. Por exemplo, hoje você adquirindo uma peça, né? Tu pode passar pro teu filho, ele vai usar durante muito tempo. Ele vai dizer, nossa, que é do meu pai, quando ele andava de Harley, quando Sei era lá, não sei o que, tipo, Isso aí. entendeu? Ou nem isso, né? Aham. Ou, tipo, quando ele ia no Garibaldi No Vintage. Isso Sabe, que a ele gente tava amava. falando agora, Que né? Que a nós gente falava, ama. aham. Que massa. Enfim, fiquei curioso, porque daqui a pouco, pô, imagina fazer ter um acervo desses de peças históricas, sei lá, fazer um evento. Isso ia ser muito legal. Ia ser Teria que muito chamar, legal. uma Já boa, chamar pensou? os clientes. Chamar a assim. galera e Aham. descobrir onde é que estão as peças guardadas lá e ver como elas estão. Isso deveria ser muito legal, cara. Mas enfim, uma curiosidade que eu tinha aqui. Voltando à primeira impressão, né, que você falou, é isso, cara. Então, só pra finalizar esse assunto, esse tópico, né, como a gente anda no inconsciente e muitas vezes não prestando atenção que a gente está sendo observado o tempo inteiro. E não é só na rede social, porque a rede social a gente consegue editar o que a gente mostra, né? Então, a galera tá muito na rede social, editadinho, bonito, com as legendas, com a cor, com o filtro, com não sei o quê. E esquece do presencial, do físico, do descendo a escada no restaurante que eu comentei contigo antes, né? Que como eu retrato, eu tenho essa habilidade de conseguir perceber as microexpressões faciais das pessoas, né? Então, tipo assim, pra mim o básico é ter uma visão 360, não, ter uma visão... Quanto que dá esse ângulo aqui? Deve dar uns 90 mais... 180 graus, né? Então, ter uma visão aqui que eu consigo perceber os movimentos da cena toda. Mas as microexpressões me aguçam mais, assim. Então, quando eu desço a escada do restaurante, eu sempre olho umas 2 pessoas, 3 no mínimo, assim, que reparam dos pés à cabeça. E aí, na hora que ela repara do pé à cabeça, você fala, eita, nós errei tudo hoje. Aí, já reparou? Ou não. Ou daqui acertou. A pouco, ou acertei. Tipo, E tô quando chamando acertou, a mesma atenção, coisa, exatamente. Eu falei ali atrás também que teve um dia que eu saí bem vestido, que eu fui elogiado umas 4, 5 vezes, e 3 vezes dela foi por homens. Tipo assim, cara, que bem vestido, meu. Como tu mudou? Diz um cara pra mim. Como tu mudou? Eu falei, cara, não mudei nada, meu. Tô tudo igual. Ele falou, não, tu tá muito bem vestido. Eu falei, cara, mas tá básico. É uma calça aqui da Zara, uma camisa polo e um blazer por cima da camisa. É tudo questão, assim, de compor e sair um pouco do óbvio, né? Principalmente na questão ali do masculino. Porque no Brasil... É tão básico, tão simples. Mas no Brasil ainda não se fala tanto de moda masculina quanto se deveria, né? E você sabe que é uma parada te cortando. É uma parada que se o homem entendesse, cara, ele ia performar muito mais, cara. Muito. Tu tá doido? Tipo assim, eu conheço muito... 99% dos clientes que eu atendo, sem mentira, tá? São mulheres. 1% é homem. E ainda eles vêm, não, uma foto só tá bom, uma foto... Não, mas essa aí tá boa já, deu. Quer ir embora já. Eles não têm paciência. Não tem paciência, é um excesso de praticidade, é um excesso de tá bom assim, sabe? Sim. Que se entendessem o universo, um pouco do universo feminino, né? Cara, iriam atrair muito mais, iriam performar muito mais, iriam chamar muito mais atenção positivamente, né? Então, assim, o homem ou é camiseta e camisa polo com as golas cansada, ou é terno. Então, tipo assim, nunca tem um meio termo. O meio termo. Ou é muito desleixado, ou é, tipo assim, vou pra um casamento, vou super arrumado. Ou vou vestir terno e gravata porque eu sou advogado. O advogado salva ainda, o rolê do homem ainda, né?
Mas normalmente é assim, ou é 8 ou é 80. Não tem meio termo, não tem casual legal, assim, sabe? Sim. E então, cara, eles poderiam contribuir muito mais com eles mesmos. Não, poderiam. Gente, se vocês estão gostando da nossa conversa, já pega, compartilha, né? Manda pra quem você acha que tem que escutar isso, porque agora a gente vai começar a dar algumas dicas, né? Sobre também posicionamento, performance, ainda mais claras. Porque hoje a gente, até agora, a gente deu uma visão geral, né, Diego? Isso aí. 3 dicas que você daria para alguém que diz assim, gente, eu quero muito melhorar o meu perfil, né, digamos assim, no Instagram, eu quero trazer mais clientes, quero atrair mais, me posicionar mais, ter mais autoridade. Essa é muito fácil, cara. Agora tá muito fácil. Se fosse há uns 2 anos atrás, eu iria pensar muito nessa resposta. Mas hoje em dia tá muito fácil. A primeira coisa para alguém conseguir se expressar de forma genuína em rede social, ou seja lá na marca, no posicionamento, não importa a plataforma ou se é na vida real ou o quê, precisa se conhecer. E muitas vezes tu se conhece, só que tu nunca expressou isso para ninguém poder materializar isso em missão, visão, valores, entender de que forma que tu pode conversar isso com quem tu é, né, com o seu negócio. Então, cara, isso logicamente é quase impossível. Você tem que contratar um profissional e esse profissional tem que ser muito bom para conseguir juntar esses pontos e te mostrar uma apresentação ou um texto ou um resumo ou um resultado de alguém que tu é, tua marca, e conseguir expressar isso pro mundo. Isso era quase impossível. Então, você teria que pagar muito caro para alguém fazer isso. Então, hoje em dia, se eu fosse você que tá ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo no YouTube, eu sei lá onde que vai estar esse vídeo depois, eu baixaria aí o ChatGPT. Boa. Inteligência artificial tem ajudado muito. E eu descobri que existe um máximo de áudio que você pode mandar pro ChatGPT, que é de 10 minutos. Eu já mandei um áudio de 10 minutos pro ChatGPT. Contando a minha história. Mas assim, aí tu pega um agente, tu faz um agente não do precisa chat. criar agente nada. Não? Você vai numa primeira conversa lá que você tem. E já manda um áudio de 10 minutos. Se eu baixasse o ChatGPT hoje, a primeira coisa que eu faria é contar a minha história desde que eu nasci pra ele. Desde que eu nasci lá pra ele, num formato de áudio. Eu tenho um microfonezinho lá. Clica no microfone e começa a falar. Pega um dia que você tá no carro, que você tem tempo, que você tá desconectada do mundo e conta a tua história pro ChatGPT. Mas assim, desde quando tu te lembra da tua existência até hoje, tua carreira, por onde tu passou, o que tu fez, o que te marcou, como foi teu casamento, com quem tu te casou. Quem te separou já tá de novo. Quem tu te separou já tá de novo e vai, entendeu? Então assim, as empresas que você quebrou, sei lá, os negócios que você botou pra cima. É isso aí tu vai chegar numa parte que é o teu negócio. E eu faço isso. Aí tu começa. Faço isso, atendo esse. Eu acho que eu sou muito bom nisso, naquilo. Cara, mas assim, você precisa mandar 2 áudios de 10 minutos pra ele. Aí depois você fala pra ele assim, depois que você acaba de mandar, você vai ver que ele vai pensar um pouquinho e vai botar o texto, porque ele não manda o áudio pro ChatGPT, ele transcreve esse áudio que você mandou pra ele ali, e aí tu vai ter uma boa opção de enviar pra ele. Antes de enviar, você fala assim, organize a minha história, pra mim depois salvar isso em algum lugar, e cria a partir dela 10 valores que você entendeu que eu tenho, que eu posso usar no meu negócio, na minha marca. Ele vai mostrar um negócio pra você que é absurdo, assim. E a partir dali, tudo que tu perguntar pra ele, ele vai saber te responder baseado em quem tu é. E o que tu acredita, o que tu entrega e pra quem tu entrega. E aí isso fica salvo. Fica salvo. Nossa, perfeito, A memória né? do ChatGPT, ela é em cima do teu usuário e senha. Então perfeito, né? Então, assim, imagina você conversando com o ChatGPT por 2 anos, que é o que eu mais ou menos converso com o ChatGPT. Então, assim, esses dias eu tinha que preencher a matriz SWOT do meu negócio. Você já fez isso? Já. Eu tinha que Tem que preencher. refazer de novo, porque a gente tem que fazer todo ano, né? Então, eu tinha a matriz SWOT em cima da minha mesa, eu ergui o celular, fiz uma foto direto no ChatGPT e só mandei pra ele. Preencheu tudo. Preencheu tudo. Que absurdo. Preencheu tudo. Eu acho que, assim, as pessoas ainda não estão tão ligadas, acostumadas em tudo que a inteligência artificial pode fazer por nós. Não é nem a inteligência artificial, porque existem mais de 2.000 novas todos os dias. Sabia disso?
Nossa, Todos os não, dias. todos os dias eles Todos os dias lançam, existem 2.000 novas inteligências É artificiais absurdo. para Não, mas resolver é que isso ou assim, aquilo. Mas também não tem como acompanhar tudo, né? Não tem. Tem que escolher ali uma linha e Exatamente. fazer Mas a ferramenta que mais proporciona resultado e que vai te entregar resultado hoje, agora, nesse exato momento, é o ChatGPT. Uhum. É tipo assim, ele é tudo o que tu imaginar. Ele é teu... Ele pode ser o que tu quiser. Ele pode ser teu personal, teu assessor, psiquiatra, assessor, teu copywriter, teu estrategista de marketing, teu estrategista de criação de conteúdo. Preciso fazer um carrossel, ChatGPT, vamos lá. Conta uma história pra ele lá do que é esse carrossel. Sei lá, se alguém te falou alguma coisa que te deixou pistola. Aí você é alguém rebelde nas redes sociais e você quer atirar leak paper no ventilador. Lembra disso? Você quer atirar leak paper no ventilador e você quer ser polêmica. Aí você conta a história do que aconteceu pra ele, o que você viu, só tira de contexto nomes e fala pra ele. Conta a história e depois dá o comando. Você fala assim, eu quero fazer um carrossel com 10 slides e o primeiro slide tem que ter um gancho muito forte, muito chamativo, curto, com uma matemática que a pessoa possa ver e ler sem sair dele. E lá no final você pede alguma coisa. Então, tu tem um gancho muito forte, tu desenvolve o conteúdo e lá no final você pede alguma coisa pra ele. Fala assim, ChatGPT, pede pra galera me seguir ou comentar o que a galera acha. Ele te deu o roteiro dos carrosséis, carrossel 1, 2, 3, 4, 5, 6, slide 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você manda pra um designer, ou se você for boa de designer, você vai lá e monta esse designer com essa narrativa que com certeza vai ser muito mais assertiva do que tu indo lá escrever, a não ser que você seja especialista em português. Ou também até explicar pra uma pessoa... Ela entenda Eu já respondi. o que tu precisa. E perde muito tempo, né? Eu já respondi mensagem de WhatsApp de cliente que exigia uma resposta um pouco mais complexa. Tipo assim, eu não podia ser emocional naquela resposta, porque senão eu ia prejudicar o meu negócio. Eu tinha que ser 100% razão e assertivo na resposta. Então eu expliquei o que ele tinha me pedido. Na verdade, eu printei o que ele me mandou e joguei no ChatGPT. E eu preciso de uma resposta 100% racional e que não prejudique o meu posicionamento. Você acha que eu ia responder o que ele respondeu? Mas jamais! Ficou! Jamais! Jamais, eu não troquei uma palavra. Entendeu? Então, assim, a primeira dica é, pelo amor de Deus, faz teu cadastro no ChatGPT hoje, agora, baixa agora esse negócio, paga agora esse negócio. É 99 pila por mês que, assim, ó, é imensurável o que isso pode fazer se você for bom de lógica, obviamente, e souber o que pedir pra ele, tá? Mas o meu primeiro conselho aqui é, conta a tua história. Se tu já tem missão, visão e valor, conta pra ele, pede pra atualizar, pede pra trazer mais, pede pra ele trazer o que aconteceria se tu não seguisse esses valores da marca, por exemplo. No que você seria prejudicado se você não seguisse esses valores? Você vai ver lá. No meu caso, os meus maiores valores são habilidade, eficiência e carisma. Se eu não tenho habilidade, eu não entrego um trabalho bom. Se eu não tenho eficiência, demoro para entregar, então isso já é um problemaço, porque o mercado tá aí com eficiência entregando para todo mundo, né? E carisma, se eu não for carismático, o que vai acontecer? Eu sou um ogro no atendimento e tudo mais, então vai prejudicar toda a experiência do cliente. Então, para mim, esse tripé de valores são inegociáveis. E se eu seguir eles, você já sabe o que acontece, né? Então eu faço um baita trabalho, entrego rápido e ainda sou um queridão. Você entendeu? Sucesso, é isso, tu entende? Então, tipo sobre assim, isso. só que se eu não tiver a visão, e isso são coisas que eu posso levar pra minha comunicação. Claro. Tudo é imagem, é primeira impressão. Quando você entra num perfil do Instagram, o que acontece? Você fica ou você sai? Por que você fica? Porque você gosta. Exatamente. Por que você sai? Porque não diz nada, não te ofereceram nenhum café lá. Não, o café é simbólico, né? Não, claro, mas tipo algo que... tu tem que servir algo mais, né? Pro público. Pô! Que seja uma dica, que seja minimamente organizado. Minimamente organizado pra poder entregar. Outra dica, pra quem presta serviço. Precisa ter um post na cara do gol, mostrando quem tu é, o que tu é, o que tu entrega nesse perfil. Faz um carrossel bonitão, foto sua bonita lá, quem sou eu? Segundo slide. Conta um pouquinho do que você gosta, lá seus gostos. Pô, sou crossfiteiro, gosto de abraçar meu filho. Bota lá. Lembra da matemática do design lá, que você não pode encher de texto lá, porque a galera não vai ler, entendeu? Não, as pessoas nunca leem. Tem que ser visual e legível ali, né? O vídeo também, né? Vídeo, pô, vídeo conta. Super funciona isso aí. também. Usa um teleprompter. Ninguém sabe o que é um teleprompter, cara. Você já usou teleprompter? Gente, eu nunca usei. O CapCut tem teleprompter, cara. Tá escondidinho lá nas mais funções lá. Não é aquilo lá que tu coloca por cima? Você joga o texto,
e você lê o texto. Ah, sim. Não, isso aí é muito bom. É muito bom, cara, porque quando tu usa muito o ChatGPT, tu pede pra ele criar o teu tom de voz. Por exemplo, eu não falo para e nem você. Tipo assim, estou aqui com você para este podcast. Eu tô aqui contigo para esse podcast. Eu falo Claro, né? A gente é mais né? informal. Exato. É isso aí, claro. Então, eu quero que essa linguagem ela reverbere na minha rede social também. Então, eu pedi para ele criar um tom verbal, só trocando o você por tu e o para por pra. Maritiele. Parece eu falando aquele negócio. Aí eu jogo no teleprompter e, cara, num vídeo que eu teria que gravar no improviso umas 7, 8 vezes para conseguir sair perfeito, lá eu tenho tudo que eu tenho que falar ou na ordem, com gancho, com desenvolvimento e CTA, chamada para ação lá no final, pedir alguma coisa. Então, rouba atenção, retém essa atenção e pede alguma coisa. Essa é a estrutura de qualquer vídeo, qualquer coisa que você vai escrever na rede social. Eu tenho organizadinho, numa gravada, eu gravei. É isso aí. Salva ali Gente, e tá meu pronto, Deus, entendeu? muito Então, bom. TP, teleprompter é uma parada que todo empresário, criador de conteúdo, minimamente criador de conteúdo, precisaria conhecer. Aí vem lá a equipe de marketing, lá a sua equipe de marketing, vem com os textos, faz você decorar. E aí você fica uma tarde pra gravar 4 vídeos. Não tem como. Não tem como. Você tá doido? Quanto custa sua hora? Você entende? Então, assim, você é muito mais assertivo, fica muito mais fácil. Só que precisa ter uma base, um projeto aqui atrás, lógico, que construa esse conteúdo, né? Escrito, para que você possa expressar ele de alguma forma, seja em carrossel, seja em vídeo, seja não sei o quê. E quem que organiza essa lógica toda? ChatGPT. Até Aí- tem como a gente se organizar, mas assim, tem que entender muito mais, tem que ler mais livros, Você tá doida. tem que ter mais tempo. Quem tem tempo hoje? Exatamente. Então, assim, a galera tem tempo, mas quem Tem tem tempo pra ficar no Instagram. quem tem tempo pode produzir muito mais. Então, o que acontece? Aí a galera pode dizer assim, mas você vai ficar mais preguiçoso, mais burro depois de usar o ChatGPT. Não. 150.000% o contrário. Uhum. Ele me traz visões de coisas que eu jamais teria. Eu vou até aqui, ó. Até a tua linha. Dali pra frente eu não tenho capacidade lógica e nem de raciocínio pra desbravar. Sabe que dizem que a primeira ideia de qualquer assunto, qualquer coisa, todo mundo vai ter, né? Aham. Todo mundo vai ter aquela É a ideia óbvia, né? que é a óbvia, exato. Com foto é assim também. Aquela coisa óbvia. E a partir da segunda, terceira, bela quinta, aí tu já tá começando a inovar. Exato. Né? No meu trabalho também, assim como designer, gente, tu vai fazer só uma linha aqui Quanto reta. rabisco, né? Meu Deus! Então, né, a gente tem que realmente aproveitar a tecnologia, claro, sem perder a essência. Tu já usou o Midjourney ou não? Midjourney. Midjourney cria- foi o primeiro que cria, a primeira IA que cria a imagem. Só que ela há 2 anos atrás já fazia coisas absurdas. Hoje faz tempo que eu não uso, né? Mas se você, sei lá, quero fazer o desenho de uma jaqueta de couro inspirada num pé de alface. Já Ela faz. vai fazer essa jaqueta, rapaz. Gente, Vai te meu dar a Deus. jaqueta. Eu tô aprendendo muito com esse podcast. É, Adorei! entendeu? Então, tipo assim, o prompt que você dá ali, que hoje tu tem a Aham. capacidade, tu tem total auxílio do ChatGPT pra criar esse prompt. Então, tu imagina com o ChatGPT, tu pede pra ele escrever o prompt pro Midjourney e tu joga no Midjourney e você tem exatamente o que você imaginou. Então, tu imagina que a tua imaginação, sei lá, vai até onde tu consegue, hoje em dia, materializar uma parada que tu jamais conseguiria rabiscar. É muito louco. Então, ainda Não, ele te dá 3 opções, tu exato. consegue escolher a melhor e ele te dá mais 3 daquela. Não, perfeito. Tá entendendo? Tem uma outra que eu gosto muito de utilizar, até vou ter que ver depois. A gente coloca aqui nas legendas, ou inclusive depois na parte ali das legendas mesmo. Isso. É de tomada de decisão. Caramba. Então, por exemplo, eu tô na dúvida entre saber se eu vou fazer, sei lá, uma coisa bem básica. Se eu vou correr ou se eu vou fazer musculação, né? Ou se daqui a pouco, ou se eu vou morar, né? Tem uma opção ali de morar num país ou outro. Então, ele vai te dar, assim, eu acho que você deveria fazer isso ou aquilo. Se você optar por isso, vai ser isso. Então, acaba te abrindo o leque Um leque. de opções. Exatamente. Então, assim, conectando isso com posicionamento, né? Com imagem, com tudo.
é, de novo, o que a gente fala, o que a gente mostra e o que a gente entrega. Se tu falar legal, se tu falar de maneira compreensível com o teu público, e aí essa ferramenta ela vai te auxiliar a construir essa comunicação de forma muito mais assertiva do que se tu construísse isso sozinho, tu vai acertar muito mais. Se tu mostrar de forma assertiva, tu vai conectar muito mais. E se tu entregar, aí tu gabarita. Tu entendeu? Então, quanto mais tu entender essa lógica, e hoje em dia a tendência é, para quem está entrando, para quem já está criando conteúdo no digital, é você agora criar conteúdos mais densos, como esses que a gente está fazendo aqui, podcasts, coisas que expliquem mais. O YouTube está, tipo assim, estourado há muitos anos. Por quê? Porque a galera vai lá procurar coisa mais profunda. Não é em 40 segundos que você vai aprender a fazer alguma coisa. Entendeu? Então, até você pode aprender, sei lá, desligar o LED do ar-condicionado. Você pode até aprender, não é uma coisa que eu ia pro YouTube, entendeu? Então, lá no TikTok, em algum lugar, vai ter lá alguém que já explicou como desliga o LG, sei lá, modelo, desliga o LED lá para você não ficar com a luz de noite. Então, mas quando são coisas mais complexas, que envolve valor, que envolve... Você vai pesquisar, você vai querer se aprofundar. O meu trabalho não é um trabalho barato. Eu preciso, de certa forma, gerar resultados sobre esse investimento que o cliente vai fazer no meu trabalho. Então, cara, é o mínimo eu levar toda essa expertise para ele, ajudar ele. E não é nem o que eu entrego, tá? Não é o que eu vendo isso. Mas eu entrego tudo isso pro cliente quando ele tá comigo lá na resenha durante as fotos. É isso aí. O que você acha que a gente fala durante as fotos? Sobre roupa? Isso aí já tá decidido, já foi organizado antes. Então, no dia, a gente tá trocando ideia de criação de conteúdo, de inteligência artificial, dessas coisas que me ajudam. E por que não eu ajudar os outros? Claro, Levar isso pra compartilhar a frente. informação, né? Isso aí. Então, como eu falei pra você antes, eu tô muito mais arquiteto do que pedreiro. Nada contra o pedreiro e não desmerecendo o trabalho dele, porque ele é muito importante, ele vai materializar aquilo, mas o pedreiro é o fotógrafo, né? Ele materializa aquela imagem. Mas o arquiteto projeta essa imagem. Ele constrói o projeto de algo que ele vai ver materializado lá na frente. Então, é o desenho do seu como chama O croquis? o croquis? É o seu croquis. Você tem que planejar aquilo para que isso se torne material, entendeu? Então, eu tô curtindo muito mais essa parte estratégica e eu acho que vem um pouquinho da minha herança da informática, que eu era da informática. Na minha primeira profissão foi agricultura. Eu era colono lá, colhia uva, caque, pêssego lá nos anos 2000. E aí, depois eu comprei o computador e aí veio a informática na minha vida, porque eu comprei o computador e o cara que me vendeu me deu uma oportunidade de emprego na época. Ele falou, vem trabalhar com nós lá no centro e tal. Daí eu pegava o ônibus todo dia. Vinha 1 hora pra cá pra vir e 1 hora pra voltar. Estudava de terno e gravata, porque ele exigia que a gente trabalhava de terno e gravata. Olha como ele era preocupado. Anos 2000, cara. Anos 2000, o seu Fabiano Sinhac já me fazia trabalhar de terno e gravata, porque era a imagem da empresa dele que estava indo pra dentro da empresa. Quando eu ia entregar um computador, eu ia de terno e gravata. Olha que loucura, eu não tinha nem me tocado. Até hoje eu não me toquei desse negócio. Hoje eu me toquei. Hoje eu me toquei desse negócio. Tu vê só. É que até se a gente for olhar fotografias antigas, né, ali dos anos 20, as pessoas tinham esse cuidado maior, Que né, com a loucura, imagem, gente. parece. Hoje tá um pouquinho embaçado, parece. Não sei. Ruído, né? Ruído, aquela coisa que tu não consegue identificar, porque um dia eu tô vestida de uma forma, outro dia eu tô Tem muito a ver com o momento, né? com o também. momento, com a modernidade, né? Então, faz É parte. doido Eu esse acho negócio, que hein? é louco. Até É. porque, falando um pouquinho agora do mundo da moda, né? As tendências tá cada vez tudo muito mais rápido. Cíclico, né? Então a gente precisa. É uma coisa assim que você precisa toda hora estar lançando, como marca, eu digo, né? Lançando os novos produtos. Mas, gente, eu até falei com meus pais essa semana. Disse, gente, meu Deus, nós trabalhamos com produtos atemporais. Será que a gente precisa ficar fazendo tantas coleções? Vocês estão falando de 42 anos de algum produto que deve estar por aí ainda, né? Então, claro, isso na verdade é normal do mundo da moda, né? Da indústria da moda ter estoque. E isso de grandes marcas até Eu acho que embaixo, não tem. a gente, tanto a moda, quanto a fotografia, quanto um posicionamento em rede social, ele tem as suas facetas e ele tem os seus mercados, né? Então, vamos lá. Tem gente que vive do digital e através de vídeos virais, memes, eles ganham muito dinheiro, né? Então, vende algum tipo de produto através daquilo ali e tal.
mas tem que estar sempre correndo atrás de uma novidade. Tipo assim, é meio que a música agora, né? Então tu tem que estar sempre lançando uma música diferente pra dar view lá, pra poder faturar através das plataformas. Porque se ficar aquela música lá, ela vai ficar obsoleta, ninguém vai mais ouvir. Então tu tem que estar sempre ali lançando coisa nova. Mas eu acho que tem produtos e marcas que são muito atemporais. E vai de encontro com a Dominator. Vai de encontro com o meu trabalho também, porque eu também zelo por essa linha, vou por essa linha. Eu prefiro não seguir moda, tendências, trends, e tá sempre com a minha comunicação autêntica e genuína, mas sempre estar constante ali no movimento, entendeu? Então, você não vai me ver fazendo uma trend, a não ser que seja num stories que vai durar 24 horas. Senão, a minha linha editorial sempre vai ser resultado do que eu faço, como eu faço, feedback e mais alguma ou outra. Uma série que eu lanço ali, alguma coisa, mas sempre falando da minha marca, do meu propósito, do que eu levo pro meu cliente, de que forma que eu ajudo ele. Sempre. Então eu faço isso há, sei lá, pelo menos 5 anos agora. Isso na verdade faz muito parte da tua essência. Então é trazer exatamente isso de uma forma que daqui a pouco pra ti já tá tão normal, né? A gente segue assim nessa fazendo o cotidiano tanto que no final se torna uma rotina, né? Então a gente acaba não prestando tanta atenção que nem o que a gente tava falando sobre o posicionamento. Exato. Né? E às vezes não sei como é na moda, né? Mas muitas vezes é difícil a gente falar básico. Falar o básico. A gente é tão especialista e profundo no que a gente faz e entrega que eu tenho dificuldade, muita dificuldade em comunicar de forma simples. Por quê? Porque eu tô querendo que as pessoas entendam como gira a roda da NASA. E muitas vezes não, é só o simples que eu devia comunicar, porque a pessoa que não tem essa consciência, lembra que você falou do coro lá? Sim. Tipo assim, a gente falou de posicionamento, você falou assim, eu falei, cara, vamos falar uma outra palavra e não posicionamento, porque eu acho que tá meio banalizada. Aí a Rit falou assim, você falou assim, não, isso é porque você fala toda hora. Eu não ouço tanto assim. Olha que maluco isso. Então a gente vive numa bolha muitas vezes. A gente vive numa bolha. E como é importante, né? Justamente sair dessa bolha, né? Assim, e encontrar pessoalmente. Isso, fala mais. Tipo assim, você me diz, fala mais sobre posicionamento, porque eu não ouço tanto assim. Eu quero saber. É isso. Esse que é o legal, o barato de um evento como esse, né? Da gente falar sobre coisas que não são do cotidiano. Eu acho que esse conteúdo ele vai reverberar dentro do teu ecossistema, da tua marca, onde as pessoas provavelmente ouvem falar de cor o tempo todo e falar um pouquinho sobre imagem, um pouquinho sobre posicionamento, sobre primeira impressão, sobre tudo isso. Eu acho que vai ser bem legal. Ai, com certeza. Espero que tenham gostado, né, assim, de trazer todas essas dicas, porque a ideia é essa, é inspirar, né? Isso aí, fazer com que as pessoas se mexam do outro lado. E também sempre buscar a melhor versão. Porque a gente tá nesse mundo para evoluir. Né? Hoje a gente tá aqui, aí daqui a pouco, eu vou fazer o retrato diamante com o Diego. Posso abrir um parênteses? Até eu quero fazer. Boa. Agora a gente vai ter que fazer, né? Sentiu o desejo? Bora lá, então. É isso aí. Abrir um parênteses com essa questão de ser diferente e melhor. Hoje de manhã a gente tem um café lá em Garibaldi, de um empresário que eu sou amigo, e a gente reúne e convida algumas pessoas para ir lá e conversar sobre, enfim, momentos de carreira, assim, e tal, e aí a gente troca uma ideia. E aí, antes de chegar a galera, a gente tava falando sobre um grupo de mentoria e tal, que a gente faz parte, e aí, tipo, a gente tava falando do Flávio Augusto, e aí a gente terminou a conversa do Flávio Augusto, tal, porque ele é um cara muito, né, há muitos anos, ele é um cara muito performático em todos os negócios que ele bota a mão. Daí a gente ficou quieto, eu e ele um pouquinho dentro da sala, assim, eu falei assim, eu de costas pra ele, eu falei assim, cara, tu reparou que nós estamos se comparando com o Flávio Augusto? Tipo assim... A régua subiu. A régua subiu. Aí ele deu uma risada e ele falou assim, baita frase, porque tipo assim, a gente não se compara mais com o vizinho, com o cara aqui da cidade, tipo assim, a nossa referência há 20 anos atrás era o prefeito da cidade. Ele era o cara mais foda, assim, que tinha... Opa, desculpa o palavrão. Ele era o cara mais, né, bambambam da cidade. Sei lá, e a gente conhecia essas pessoas. Hoje em dia a gente conhece todo mundo, a gente tem acesso a todo mundo. A gente pode comprar acesso a todo mundo. E aí a gente fica se comparando com essas pessoas, né? Tipo, os caras estão ultramaratonistas há 40 anos já, e a gente quer chegar lá. Então, tipo assim, não tá errado a gente querer chegar lá, mas eu acho que dá pra ir um pouco mais devagar, não precisa enlouquecer, perder a sanidade mental pra tentar ser alguém
que talvez você nunca vá ser, né? Eu acho que ter os pés no chão... Olhar pra você primeiro, né? Exatamente. E fazer o que nós tava falando, né? Assim, de entender o seu propósito, a sua missão Exatamente. Então, e é isso, assim, muito bacana. Acordei aquela hora assim, eu falei, eita, não, espera aí, eu tô me comparando com o Flávio Augusto, espera aí, tem coisa errada aqui. Mas eu sempre fui, assim, de sonhar muito alto. A gente sonha alto. Sabe? Há uns anos atrás, eu fiz a minha cidadania italiana na Itália mesmo. Caramba. Com 20 anos. E a minha família continuou aqui. Não, vamos seguir com o processo. Aí, sabe que mulher também tem esse instinto, né? Forte. Aí eu pensei, gente, isso aqui vai demorar. O meu pai pegou a cidadania italiana nessa sexta-feira passada. Ou seja, demorou 15 anos. Meu Deus. Então, assim, tipo, claro, fora do comum, né? Deu uns erros ali no processo, tudo, mas... Pra te ver, né, como são as coisas quando a gente também tem essa... Tem objetivo. Tem objetivos. Porque eu já sabia que perto dos meus 30, já queria estar formada com um mestrado que eu fiz em Barcelona. Então, em Fashion Management, né? Então, foi muito bacana, assim, era algo que eu sempre quis. E com esse passaporte italiano, tu já consegue subir de nível. Opa. Né? E eu sempre... Foi assim... Muda a fila. Exato. Já mudou. Muda Literalmente muda a fila. Muda a fila. Então, assim, tu começa, né, a olhar para outros lados. E como abre a visão justamente sair da bolha? Porque nessa aula que eu tinha, assim, era todos os dias, à noite, era uma pessoa de cada nacionalidade. Nós éramos 15. Então, tinha colegas da Índia, tinha colegas da Alemanha. Tu foi como italiana ou brasileira? Eu fui como brasileira, mas, né... barra italiana, porque te abre mais possibilidades de ter uma conta bancária, de poder alugar um imóvel, né? Acaba se tornando um processo mais simples, não precisa de visto, né? Então, esse altos tipo benefícios. de coisa. Mais benefícios. Puxa. Então... Demais. Foi bem bacana, porque eu quero também instigar as pessoas, né? Que realmente saiam um pouco dessa zona de conforto que a gente vive tantas vezes. Porque daqui a pouco a oportunidade que você tá procurando não tá lá. Ela tá em a gente sair e falar com outra pessoa. E às vezes também não só se focar, né, na inteligência artificial, mas olhar olho a olho. Isso, calma lá. Agora você tocou num ponto bem interessante aqui. Exato, que eu acho que é isso. Hoje, por exemplo, falar contigo já me abriu muito mais ideias. Né? Aí tá, eu acho que usar ela pra gente se tornar humanos melhores, né? Isso. Você entendeu? Essa é a minha visão com o hiato, entendeu? Então, tipo assim, o quanto de tempo ela vai me proporcionar com meu filho, sacou? O quanto de tempo ela vai me trazer pra daqui a pouco ter uma agenda pra estar aqui. Aquele Entende? tempo de qualidade, né? Exato. Então, tipo assim, eu não tô falando que é pra você virar um zumbi lá, né? Consumir todas as IAs que existem, né? Mas eu tô falando pra você que estimulando a você usar para ganhar, acelerar mais tempo, performar mais. Talvez um dia que você tá cansado, você não consiga escrever uma legenda inspiradora, você consiga. Por exemplo, as minhas legendas de post, se você olhar, todas têm a história por trás do que eu retratei, né? Hoje eu fiz um post de uma menina que trabalha com pele e ela zela por um dos valores um dos valores que ela leva para paciente dela é que a pele seja real, que não seja, né, ultra trabalhada e cheia de procedimentos, né? Então, tinha lá essa característica na legenda. Eu quero trazer isso, além dos retratos que já falam por si só, eu quero trazer o verbal. E, cara, tem dia que eu vou fazer essa legenda no final do dia. A gente já tá cansado, Você sabe como é que eu né? fiz essa legenda hoje? 2 minutos. Em cima do meu patinete indo pro CrossFit. 4:30 da tarde. Assim, ó, tem uma avenida que tem pouco movimento e pra chegar no box, eu levo uns 10 minutos pra chegar lá. E uns 6, 7 minutos eu ando nessa avenida de patinete bem fino. Eu já ando há muito tempo, então eu consigo andar com uma mão só. A outra mandando áudio pro ChatGPT pra organizar a legenda. É isso. É isso. Aí que mora a minha grande paixão pela IA, você entende? Claro. Mas tem também um transtorno agora que é muito forte, né? Que é o FMO. Fear of Missing Out. Não, é FOMO. Explica. FOMO. Então, de tanto a gente receber informação,
gente, tu acaba ficando enlouquecido. Então, eu recebo tanta informação de moda, tanta informação de tecnologia, de pessoas e tudo, de marcas que quer ali, né, tá sempre trazendo coisas novas. Só que, gente, meu Deus, se uma hora tu não consegue, assim, tu não baixa a bola, tu fica enlouquecido. Sim. Porque é o medo de perder algo. Será que tem alguém Muito se sentindo forte. assim no outro lado? Acho que tem, né? Gente, comentem. Comenta. Vamos querer. Deve ter alguém se sentindo É. assim também. Quase que um obeso de tanta tanta informação, visual e estímulo, mas- né? Exato, tanto que a gente vê agora que essas plataformas, né, assim como inclusive as revistas, assim, tu vê que eles estão instigando as pessoas Posso a dar- desacelerarem. Posso dar porque mais uma dica? Pode, claro. Desacelerar, para desacelerar ou para mudar esse teu foco aí. Sabe o explorar do Instagram? Aham. Busca um negócio. Tu tem que driblar aquele algoritmo. Por quê? Porque ele naturalmente vai te trazer absolutamente tudo que faz sentido pra ti. Então tu tá curtindo o dia inteiro coisas que tu gosta. E ele cada vez mais ele vai te trazer sobre aquilo. Então o que que tu faz? Tu entra de propósito lá e algumas coisas você clica nos 3 pontinhos e bota lá que você não tem interesse. E só atualiza pra ver o que acontece. Outra coisa que você pode fazer é procurar coisas. Vamos lá, você tá sendo bombardeada por coisas de couro, moda e não chega nada pra você de arquitetura, que também deve ser uma base pra você de criatividade, Sim. não sei. Aham. Você vai lá e procura lá projeto casa suíça. Aí vai aparecer umas casas lá. Nas que você gostar, você dá like em 3, 4 e atualiza de novo pra ver o que vai acontecer. Vou fazer isso. Você vai mudar e tu o tem foco do usado algoritmo. o TikTok? Muito pouco. Vê, né? O TikTok a gente acaba utilizando menos, mas eu acho interessante. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião de marketing e nós tava falando, porque realmente muda a estratégia, né? É outra. É outra estratégia, é outra forma de comunicar. É outra forma. Mas assim, quando você tá buscando um conteúdo novo, é bem interessante, né? Porque o TikTok ele vai te trazendo um conteúdo novo, de pessoas assim aleatórias, mas que pode ser que tenha a ver contigo. Ele vai ter realmente esse algoritmo, ele vai te testando pra ver se é isso, né? Uhum. E o Insta ele vai te levando pro que tu gosta sempre, né? Então eu gosto de driblar ele dessa forma. Eu busco coisas que eu gosto, que são fora do que eu gosto, pra ele começar a me mostrar essas coisas também. E parar de me mostrar. E aí a gente sai um pouquinho daquela linha do reto. E eu silencio muitas coisas no Instagram. Silencio, coloco lá, não tem interesse. E aí ele Eu para também de me faço isso. mostrar. É. Isso é bem importante. Isso é agir de forma consciente na frente de uma parada que foi projetada pra te estimular a dopamina o tempo inteiro e tu parecer um zumbi ali. Quando tu vê, tu tá 1h30 ali preso numa parada que Aí tu deixou de Não fazer tem as tuas fim. coisas, deixou de treinar. deixou de abraçar a tua esposa. É. Aí Filho. coloca uma roupa, aí não tô satisfeita. Desfocada total. Meu Deus. É isso. Então é isso, eu acho que. Boa. Acho que a gente pode contribuir de alguma forma, né? Eu espero que sim. Ai, foi muito bacana te receber, Diego. Eu acho que me trouxe muitos insights. Eu espero que também tenha trazido pro público, né, que nos assistiu. E também quero entender, porque como a gente falou, né, no início, foi o nosso primeiro podcast. Que especial, hein? Boa, demais, hein? Então Eita. é interessante saber esse feedback também, É isso né? aí. Como tem sido, que vocês também sugiram novos convidados, Assuntos. né? Novos assuntos. Exato. Boa. E talvez eu não tenha falado tanto assim sobre o meu trabalho, enfim, né, de maneira direta, mas ele tá dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, Com dessa certeza. inteligência, dessa forma intencional, né, de se comunicar, de comunicar tanto e comunicar não só com o retrato, né, de comunicar através de copy, de texto, de som, de tudo, sabe? Então, quando eu falei de tudo isso aqui, é porque tudo está presente dentro do conceito, dentro do método e cada vez mais infiltrado, assim, enraizado dentro dessas ferramentas, eu consigo explorar isso e levar para os clientes que eu atendo e fazer com que tudo fique mais claro para quem está me contratando e para que ele entenda que, cara, a gente não vai fazer só retratos por fazer, a gente precisa que esses retratos se conectem com quem ele realmente quer se conectar. Então, para mim, é muito importante entender quem é o cliente ideal lucrativo desse cara
e através disso aí entender o que esse cliente consome, para que eu possa literalmente retratar essa pessoa para esse cara. Você entendeu? Exatamente. Para essa pessoa, para esse cliente. Então, assim como você faz as peças para as pessoas que tu quer atingir, que comprem Que a me marca, inspiram, né? que te inspiram. Exato. Exatamente. Então, muitas vezes, de maneira inconsciente, você vai desenhar coisas que estão lá dentro de ti, mas tu seria a cliente ideal dessa peça. Você entendeu? É isso. Então, eu me comporto como se eu fosse o meu cliente ideal da minha marca. Como você gostaria, né, de Isso. receber Isso aí. um tratamento. Isso aí. Exatamente. Essa experiência toda. Então, isso é muito bacana. Inclusive, até com essa nossa ideia, né, de trazer esse projeto super especial, né, com um couro, com essa forma de retrato aqui para as mulheres da Serra Gaúcha. Então, isso vai ser muito especial. Mês que vem tem evento, né? É isso aí. Muito mais vai que um evento, um muito projeto. Legal. É, isso aí. Vai virar um produto, já te falei, né? Vai virar... Eu falei pra Rit, falei pra você, coloca um nome legal, porque isso aí vai virar quadro, né? Vai virar um evento de recorrência, assim, porque mais gente vai querer participar e tudo mais, né? Com certeza. Vai ser incrível. Boa. Isso aí. Então tá, gente. Então, não deixem de seguir o Diego e a Dominator também, o meu Instagram, RichLDP, para conferirem mais novidades, mais insights, mais dicas de moda, de viagens, de posicionamento também, né, Diego? Isso aí. Muito bom. Então tá, muito obrigada. Pô, merece. Sejam aí o produto, o serviço que vocês seriam o primeiro cliente a consumir. Olha, fica essa dica, hein? Fica a dica aí, fica a mensagem. Muito obrigado, viu, Rit, Muito obrigada. me convidar e que seja o primeiro de muitos, com certeza. Amém. Sucesso.